Bom, pessoal, esse vídeo ele vai ser rápido. Eu vou mostrar para vocês dentro do Nutanix como criar, como atribuir interfaces com vilã, né? Vou criar algumas, vou atachar nas máquinas virtuais, vocês vão ver como funciona. A gente vai usar tanto interfaces de vilã, ou seja, redes tagueadas, como redes não tagueadas. Vou mostrar para vocês como funciona, como é tranquilo fazer isso, e vocês podem fazer isso num ambiente totalmente virtualizado. Mas antes de fazer isso, eu vou dar um pouco de contexto para vocês, vou ser rápido. Eu só vou demonstrar o funcionamento, eu não vou não vai ter nenhum passo a passo de como configurar. Então, vou dar um pouquinho de contexto para vocês, mostrando como está configurado o meu OpenSense para isso e dentro do VMware também. Começando pelo VMware, eu tenho um host aqui com ESX i8, com o vCenter na gerência. Eu tenho um switch standard, não é um switch distribuído. Ele tem uma interface que eu configurei como para simular trunk. Ele tem uma configuração aqui eu coloquei o ID 4095 quando nós fazemos isso no VMware. Pode-se passar qualquer vilã abaixo de 4094, tá? Então a gente considera isso como trunk. Essa é a configuração do switch. Dentro do meu Nutanix, eu tenho essa interface. Então qualquer vilã que eu criar vai passar, claro, desde que eu tenha a interface dentro do OpenSense, que ele está fazendo isso, né? Ou seja, é o meu switch L2, L3, L4, enfim, vai até a camada 7, porque ele faz firewall e outras coisas mais, tá? Então esse é o meu Nutanix. Ele tem duas interfaces aqui, mas o que está funcionando é só a primeira, tá? A segunda foi adicionada depois, ele nem reconheceu. Então não tem bond lá no. Não tem link aggregation dentro do Nutanix. E o meu OpenSense é a mesma coisa, ele tem a mesma interface, aquele port group. É o mesmo, tá? Então isso permite. Essa configuração é interessante, porque ele simula um switch. Inclusive, ele tem uma rede chamada rede de trânsito, que eu utilizo, que é essa rede 192.168.31. 0, é uma rede não tagueada. Inclusive, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o OpenSense. Essa é a configuração dele, a versão dele. Conforme vocês estão vendo, tem diversas vilãs aqui, a LAN e tudo mais, serviços rodando. E aí eu tenho as interfaces. Observe esse OpenSense, diferente do que o pessoal geralmente cria uma WAN, aí depois cria várias LANs e cria diversas redes e segmenta. Não é o caso. Aqui eu só tenho uma LAN, né? Essa LAN simula a minha rede de trânsito, a minha VLAN nativa, que é uma rede não tagueada, que é a rede 92.68.31, que é a minha LAN, né, onde eu acesso a internet, onde todos os meus dispositivos em casa estão conectados. E aí eu tenho diversas interfaces de vilãs. Interface mesmo eu só tenho uma. Então, se a gente for lá na máquina virtual onde tem o OpenSense, observe que é só uma e ela está configurada com aquela interface simulando um trunk dentro do switch. Isso é importante, essa configuração, se vocês quiserem fazer o mesmo. Inclusive, tem vídeo no canal mostrando para vocês como faz isso dentro do VMware Workstation. Quem não tiver, por exemplo, o VMware ESXi com o vCenter pode usar, pode dar uma olhada nesses vídeos e também usar o OpenSense por lá. Então essa é a minha configuração do OpenSense. E aí eu vou lá para o Nutanix mostrar para vocês como está configurado. Então essas são as minhas VMs. Tenho dois Ubuntu aqui e um Windows. Observem aqui que o Ubuntu ele já está pegando a IP de uma VLAN 20. Então, se viermos aqui, ó, essa VLAN 20 lá no OpenSense, na parte de serviços, eu estou usando o DNS, o DNS Mask, DNS e DHCP. Não estou usando esse KEA aqui, tá? Na verdade, gera um conflito se você habilitar esse, porque se você habilitar esse KEA DHCP, você tem um conflito de serviços de DHCP, porque esse outro vem também habilitado por default. Então, eu sempre uso esse DNS Mask, DNS e DHCP. Mas voltemos aqui, eu tenho um range de DHCP configurado, por exemplo, da VLAN 10, então vai do 10.99 até o 10.119. Mesma coisa da VLAN 20. Então, quem pegar essa interface de VLAN vai pegar IP automaticamente. Então, todas essas interfaces de VLANs que eu tenho aqui, todas elas, com exceção da VLAN 16, as demais têm um range de DHCP e quem eu configurar um ID dessas VLANs, essa máquina vai pegar um IP desse range previamente configurado. Já tem aqui, não dá para ver direito na coluna, mas se eu parar o cursor em cima, vocês vão ver aqui. Então, eu já tenho alguns aqui já configurados. Então, se viermos aqui, Settings, Network Configuration. Inclusive eu tenho uma VM aqui que está com uma VLAN 50, mas ela já foi removida. Então aqui Network Configuration eu tenho algumas subnets aqui, e essas subnets são os IDs de VLANs. Dá um edit aqui, ó, observe, o switch é o default dele, eu não criei um outro, tá? E o ID de VLAN que você informa quando cria a subnet. A interface está default do Nutanix. Virtual Switch está padrão dele. Observe que se eu der um edit aqui, avançar, eu não tenho o link aggregation, só tenho uma porta. Tá? Então está a configuração default da instalação.
E é isso aí. Então, se viermos aqui na máquina virtual, vamos dar uma olhada nessa máquina virtual aqui. Ah, vou aumentar essa área aqui pra gente. Deixa eu ajustar então aqui pra gente visualizar legal. Olha só, essa máquina tem o IP da VLAN 20. Então, se eu venho aqui, dar um ping externo, vai funcionar. Então, se eu pingar qualquer interface de VLAN da rede 16, 254, responde. Uh, eu tenho 51, também responde. E por aí vai. Então, eu tenho configurado a VLAN 20 nesse daqui. Esse aqui, ele manteve. Na verdade, eu alterei. Pouco antes do vídeo, eu deletei essa VLAN 50 e provavelmente a máquina está com a VLAN 10, mas ele está mostrando informações aqui da VLAN. Eu acho que eu não dei uma apply na configuração. Vamos ver aqui como está configurado. Uh, Deu um net apply aqui, está pegando IP da outra VLAN ainda, net apply aqui. Agora vamos ver. Vamos ver. Agora sim, já ajustou, pegou o IP da VLAN correta, porque ele está com, se viermos aqui, 2 cliques rápidos em cima, se viermos aqui, ele está com a interface da VLAN 10, ó. É, então aqui, ele está com a interface da VLAN 10, eu vou dar 2 cliques rápidos e vou mudar. Vou mudar para outra VLAN 20. Melhor, vou criar uma interface de VLAN aqui, uma subnet, e a gente vai atribuir. Então vamos começar do zero aqui. Isso é importante, tá, gente? Essa interface de VLAN tem que existir lá dentro do OpenSense. Então, create subnet. Qual o padrão que a gente está seguindo? Esse aqui. Vamos fazer um teste aqui. Vamos criar uma não tagueada primeiro. Vamos ver se ele vai pegar a IP da minha rede 9268.31. Net tagging. Eu vou colocar 0, tá? Ele precisa de um número ali nesse campo, senão ele não finaliza. Eu vou dar um save. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina virtual. Nessa aqui, ó. A 2 aqui. Então, vou dar um clear aqui. Se eu der um IP aqui, como eu não dei um net apply, ele continua mostrando a VLAN 10. Então eu vou fazer o quê? Vou dar um net plan apply, forçar para que ele consulte, né, a rede novamente. Peraí. Eu mudei lá, mas acho que não fiz aqui o trabalho por completo, né? Se eu não alterar aqui a interface na máquina virtual, não tem como, né? Aí não dá, né? Não rola, né? Então, net untagging, vou dar um save aqui. Eu criei a subnet, mas não troquei na máquina virtual. Então, dá um clear aqui. Então, um IP A. Observe que ele continua mostrando a VLAN 10. Então, eu vou dar um netplan aqui, apply. Ó, pegou o IP da minha rede não tagueada, que é a minha LAN. Então, essa daqui eu consigo sair para a internet. 31 é o meu 31 é o meu gateway, internet. É, também tem o DNS aqui. Consigo resolver. Só que eu não consigo pingar as minhas VLANs. Está explicitamente negado. Está isolada essa rede. Então não consigo pingar nenhuma interface de VLAN. Ok? Bom, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra VLAN lá. Uma outra interface de VLAN. Aqui nesse padrão. Vou criar. Qual? Vou criar aqui a 200. Então, net. Peguei esse padrão aqui. ID de VLAN é 200, tá? Então aqui, ó. 200. Então se viermos aqui. Devices VLAN. Observe aqui, ó. 200. Aqui, nós, aqui, ó. Foi criada aqui, ó. Então, 200. Vou dar um save aqui.
Vamos aproveitar, vamos criar uma outra VLAN, essa 60 aqui, ó. Existe a VLAN 60, que é o 9268 60 254 é a interface. Então, vamos criar de novo. 60. ID 60. Perfeito, tem algumas aqui. Então, vamos voltar para... Então, esse aqui é o primeiro. Ele tá na VLAN 20. Então, vamos dar 2 cliques rápidos nele. É isso mesmo, 2 cliques rápidos nele. Vamos trocar para VLAN 200. Então, ele tem que pegar da IP 192.68 200. Olha só. Aqui, ó. Vamos lá em Services. NS DHCP. Range. Ó, 200. Ó. 192.68 200. Começa do 99. Vou dar um save. Então, vou dar um... Então, se eu der um IP-A, ele vai continuar mostrando a VLAN 20. Então, eu vou dar um net LAN apply para forçar ele verificar na rede, pesquisar na rede o DHCP. Então, IP-A, olha lá, observe que ele já pegou o IP da VLAN 200. Então, se a gente for até o leasing, nós temos o 200 aqui, ó, no Tenix. E, na verdade, não é esse aqui de baixo, é o 119, é o 119. É o primeiro, 119, é isso mesmo. 119. Então, tá correto aqui. Então, a gente conseguiu trocar aqui. Vamos testar a máquina Windows aqui para ver como que é. 2 cliques rápidos nela, vamos ver o que ela está usando. Ela está na VLAN 20. Então, deixa eu ver se eu tenho... vamos dar uma verificada aqui na interface, na configuração de rede. Internet. Beleza. Então, aqui, status. Ela está na VLAN 20, então não tem segredo. Se viermos aqui, olha lá, e pararmos o cursor aqui, sei lá, 201. Tá correto? Não... Opa, 201 não, 101. Não tá correto, não tem nenhum segredo aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, vamos adicionar algumas interfaces nela. Né? Então vamos lá, vamos adicionar mais umas 2 NICs. Vamos adicionar a NIC, a VLAN 200. Vamos criar, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem 60? Não, vamos criar mais uma. Né, 200. Vamos criar mais uma. Quem que eu tenho aqui? A VLAN 60. Vamos criar. Vamos criar aqui mais uma. A VLAN 60. Não, VLAN 60 eu já tenho. Vamos criar 50. Vamos seguir esse padrão aqui. 50. Interface. Lá no OpenSense. Posso criar aqui tranquilamente. E vai dar certo. Então, vamos lá. Então, máquina virtual. 2 cliques rápidos. 200. Vou jogar 50. Tenho 20. 250. E Antag, vamos colocar essa sem ser tagueada, porque ela deve pegar o IP da rede 92.168.31.0, se der tudo ok. Aplicando, vamos dar um save aqui e vamos alternar, vamos dar uma olhada nela lá. Opa, já tem uma porrada de interface, de fato, a gente adicionou 4. Eu acredito que essa primeira aqui deva ser da rede 92.168.20. Tranquilo, 20. Essa outra eu não sei qual que é, vamos ver. Lá, 200, 106, né, da VLAN 200, a gente adicionou. E aí nós temos a tagueada e acho que a VLAN 50, né? Vamos ver se essa daqui é 50. É isso mesmo, a VLAN 50. E essa daqui é não tagueada. Então, se tá tudo ok, ele pegou o IP da rede 92.68.31. De fato, olha lá. 92.68.31, 194. Então, se a gente vem aqui, serviços, NSMask, leasing. Então, olha só. 50, 115 era uma.
Enfim, aqui os IPs atribuídos. E essa é a forma de vocês criarem subnets com ID de vilã ou não, né? Tagueadas ou não. Ok, pessoal? Espero que vocês aproveitem esse vídeo. E é isso aí, tá? É um vídeo simples, não tem segredo, tá? E a gente se vê aí nos próximos vídeos, ok? Um grande abraço aí e até mais.